Legitimidade ativa e passiva. Não há rol taxativo de legitimados ativos. Qualquer do povo pode provocar o controle difuso de constitucionalidade. A análise da inconstitucionalidade é incidental apenas como questão prejudicial, cuja decisão de inconstitucionalidade não integra a parte principal da decisão, mas é apenas fundamento para se julgar procedente ou não os pedidos das partes. Por consequência, no controle difuso, não há rol de legitimados ativos e passivos. Em qualquer tipo de processo, quaisquer das partes podem provocar o controle difuso de inconstitucionalidade, inclusive qualquer juiz ou tribunal pode fazê-lo de ofício. Obviamente, meu chapa, que a legitimidade passiva será de quem irá arcar com o ônus da decisão. Parâmetro. Do mesmo modo que o controle abstrato e concentrado, no controle difuso, o parâmetro de controle será qualquer norma formalmente constitucional. Nesse rol estão o corpo da Constituição Federal de 88, dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, tratados internacionais aprovados pelo quórum do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, exemplos, tratados sobre direitos de pessoas com deficiência. Observação importante, my friend, sobre a diferença em relação ao parâmetro. Veja bem, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o STF tem entendimento de que, em regra, a revogação ou modificação do parâmetro gera a extinção da ADI ou ADC por perda de objeto, salvo situações bem excepcionais. Para o STF, o processo constitucional objetivo visa apenas assegurar a supremacia da Constituição, o que exige que a norma que se utiliza como parâmetro esteja vigente. Já no controle difuso de constitucionalidade, como a sua finalidade é proteger direitos subjetivos, eventual revogação ou modificação do parâmetro de controle não gera extinção do processo por perda de objeto. Isso se deve pelo fato de que os direitos subjetivos envolvidos no caso concreto ainda podem ser tutelados. Não há que se falar em perda superveniente de interesse de agir. Neste caso, por força do princípio da segurança jurídica, o caso concreto deve ser regulado pelo princípio tempus regit actum, ou seja, deverá ser usado o parâmetro constitucional no período em que esteve vigente. Objeto. O mesmo raciocínio também é aplicado em relação ao objeto de controle. A mera revogação de lei em si não gera a extinção do processo por perda de objeto. Inclusive, é possível, segundo o STF, questionar não apenas legislação pré-constitucional em face da atual Constituição, verificar a recepção ou não recepção, como também analisar com base no princípio do tempus regit actum a validade de determinada lei em face de Constituição anterior. Por exemplo, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, o STF, depois de firmar a natureza tributária das contribuições sociais e a necessidade de edição de lei complementar para tratar de decadência e prescrição, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 e 46 da Lei 8.212, de 91, cujo parâmetro foi o artigo 146, inciso 3, a linha B, da Constituição Federal de 88, bem como reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º, Decreto-Lei 1569 de 77, em face do parágrafo 1º do artigo 18 da Constituição de 1967, que tinha igual exigência. Recurso extraordinário 556664 de 2008. Querido, não fique olhando pro relógio vendo a vida passar, hein? Faça como ele. Mexa-se. Seu dia tem 24 horas, aliás. Espero que pelo menos 20 dessas horas estejam sendo utilizadas para estudar. Bora continuar?